Com alterações na equipe titular, Júnior Rocha levou a campo uma equipe mais ofensiva, com João Vitor, Ayrton e Caio Dantas no ataque. E com apenas 3 minutos em campo, o meia levantou para a área. Michael espalmou e João Vitor, de primeira, abriu o placar no brinco. João Vitor bateu, é gol! Minutos passados, primeiro tempo. Chay levantou no rebote, voltou o Chay, levantou na área, Michael tirou e João Vitor de canhota. Sem tantas oportunidades até então, Paraíso precisou colocar em prática sua principal especialidade, uma arrancada de trás do meio-campo, deixando Fábio Sanches para trás e chutando na saída de Michael para marcar o segundo do Bugre na partida. O Júnior vem implementando um sistema de jogo diferente do que era do Claudinei e a gente está agarrando essa ideia e deu resultado hoje. Ninguém exige aí que o Guarani jogue que nem o Real Madrid, que jogue como o Barcelona, enfim. Mas a competitividade tem que ser enorme. Os atletas são muito comprometidos, o grupo é muito bom. Eu confirmo para vocês e dou certeza que os caras vão melhorar demais. Achei bom o resultado, bom o desempenho. O técnico mexeu no gol, funcionou. Mexeu na lateral direita, o Heitor jogou bem. Trocou o miolo de zaga, foi bem. Mexeu no meio campo, não, manteve. E o desempenho foi bom, principalmente do Bueno. E no ataque, ele mexeu e funcionou. Trabalho do técnico bom, desempenho bom. O time marcou muito mais do que estava marcando. Competiu pra caramba, houve evolução e ele teve uma semana para trabalhar. E o que eu assisti foi o trabalho do treinador funcionar. Parabéns ao Guarani, para mim mereceu o resultado. Fez a lição de casa, eu acho que deu pouquíssimas chances ao Botafogo. Fez uma partida muito sólida. Claro que o Botafogo tinha os seus desfalques, mas isso é problema do Botafogo. Boa campanha você não faz com time, você faz com elenco. Se o Botafogo não tinha substituto à altura, isso não pode diminuir os méritos da vitória do Guarani. 2-0, melhorou o saldo de gols. Isso aí é muito bom, porque além dos 3 pontos, melhora a classificação da equipe lá na tábua, mas tem a questão também da autoestima, né? Tem a questão do lado emocional, da recuperação da confiança. O treinador chegou e fez mudanças que toda a torcida do Guarani queria que acontecesse. Mas tem a tal da teimosia. O Ryan é meu titular. Não, porque o João Vitor não tá bem. Teve jogo que o Claudinei Oliveira nem concentrou o João Vitor. E o cara entra e resolve o jogo. Pra mim, resolveu o jogo, sabe por quê? Se o gol começa a demorar a sair, o Botafogo ganha moral, se fecha, o nervosismo começa a crescer. Foi lá, pegou o rebote de canhota, ele que é destro, meteu a bola na rede. Então, alterações que estavam aí, jogadores que estavam aí. Chega um treinador novo, pega as informações, tem boa leitura de jogo, fez as alterações que a gente clamava aqui junto com a torcida do Guarani e deu tudo certo, uma vitória importantíssima. Caio Dantas saiu de campo com uma fisgada na posterior. O Luan Dias foi um pisão. Esse é menos preocupante, embora não tenha condições para o próximo jogo. Se o Caio Dantas não se machuca, o Paraíso não teria entrado e, consequentemente, não teria feito esse golaço que fez pela equipe do Guarani. Foi tudo no primeiro tempo e o Guarani foi obrigado o treinador a parar o jogo 2 vezes. Parou para tirar o Caio Dantas e parou para tirar o Luan Dias. Ficou com um tempo para poder no segundo tempo mexer no time todo. Então veja como foi prejudicado, Tigrão, o trabalho do treinador. Merece relevo. Tudo remou contra. E o treinador foi muito bem, Tigrão. Quando nós fomos perguntados aqui, nós falamos. Caio Dantas e Luan Dias, as duas principais contratações do Guarani. E não é que logo os dois saem contundidos e os caras que entraram no lugar deram conta, o Chay, que entrou no lugar do Luan Dias, e o Paraíso, que entrou no lugar do Caio Dantas. E deu certo. Atentem para o detalhe de alguns jogadores que estavam preteridos. O Chay, por exemplo, estava procurando clube. O João Vitor, às vezes, nem no banco ficava. Olha aí os caras que resolveram. Futebol é simplicidade. Vai pro treino, avalia quem é que tá rendendo mais, quem é que tá com mais brilho no olho, bota para jogar e ganha o jogo. Claro que tem um longo caminho pela frente. Ninguém tá dizendo aqui que porque ganhou do Botafogo desfalcado, que todos os problemas do Guarani estão resolvidos. Não é assim, não. Mas uma vitória que traz essa tranquilidade, que devolve a confiança. O Guarani viajou ao estado do Paraná para enfrentar o Coritiba. Aos 17 minutos, Lucas Ronier teve liberdade para dominar, ajeitar a bola para a canhota e colocar no ângulo de Vladimir. Do
Coritiba! Essa é a quarta derrota do Bugre em 5 partidas. A gente está em construção ainda, né, das nossas movimentações ofensivas sincronizadas, organizadas. Teve jogadas que saíram boas, mas teve muitas jogadas que a nossa tomada de decisão não foi boa, sabe? Mas eu tenho certeza que esses dias que nós temos para trabalhar agora, a gente vai evoluir bastante nessa questão de machucar mais o adversário. O Guarani demonstrou que tinha possibilidade de conseguir um outro resultado que não esse. Não, apesar da luta do time no segundo tempo, mas sem agredir, sem incomodar o Coritiba. Faltou poder de fogo. O primeiro tempo foi do Coritiba, mereceu estar na frente 1-0, teve outras oportunidades. O Guarani não se encontrou, principalmente no meio campo. O meio campo do Guarani teve muitos problemas, foi muito bem marcado. O Coritiba espertamente colocou 3 velocistas na frente. O Guarani não conseguiu armar o jogo, não conseguiu jogar, não tinha transição, não tinha toque de bola, não tinha posicionamento. Intervalo veio com 1-0 para o Coxa. O Júnior Rocha reposicionou o meio campo, o Guarani voltou melhor. Mas eu fiquei com a impressão que ele demorou um pouco para mexer. Porque quem entrou, principalmente o Gustavo França e o menino Rafael, deram um outro alento para o ataque. O problema de infiltração, de incomodar, começou a acontecer. A vitória do Coritiba, que foi absolutamente correta, o Guarani perdeu para falta de atitude, intensidade e organização dele mesmo. Eu acho que o primeiro tempo do Guarani não foi bom. Teve esse chute do João Vitor e mais nada, né? Que o goleiro defendeu bem. Agora, no segundo tempo, foi jogo de um time só. Claro que faltou finalização, claro que ainda teve muito toque lateral, mas se tem uma coisa que a torcida do Guarani não pode reclamar, é da entrega do time, da intensidade do time ao longo da partida. Foi pênalti isso aí ou não? Não, as duas mãos só na bola, normal. Absolutamente normal. Não houve absolutamente nada, nós falamos em tempo real. O domínio era tamanho que eu cheguei a me atrever a dizer, olha, eu acho que o Guarani vai empatar o jogo. Ele empurrou o Coritiba para trás e o Coritiba, matreiramente, baixou as linhas no segundo tempo. Mas o Guarani foi para cima. Faltou perícia na finalização em alguns momentos, mas isso mostra que o Guarani criou, dominou o jogo e o Coritiba jogou tão pouca bola no segundo tempo e foi de tal sorte dominado pelo Guarani que eu acho que o resultado mais correto para o jogo era um empate. E o Guarani teve vigor físico, né? Gramado encharcado, muita chuva em Curitiba. Desse aspecto o torcedor não pode reclamar. Jogou sábado, deu folga domingo, viajou segunda e jogou terça. Desgaste. Nenhum treinamento. Já dá para ver o trabalho do treinador. Já. O time é muito diferente, comportamental, de organização, de posicionamento do que era contra o Claudinei. Perdeu 4 em 5, mas o time já tem, se assiste nitidamente, um time com meio campo organizado, tocando a bola, reposicionado. Ele encontrou os zagueiros, ele teve peito e colocou o Heitor para jogar aqui ontem, também fez uma partida muito regular. Boa partida. A atitude do time é outra. Agora, ele foi bem, ele mexeu na zaga, ele mexeu na lateral direita, ele mexeu no ataque e ele mexeu no meio campo. Então algumas coisas que os outros não tiveram peito para mexer, e não vamos colocar também 4 derrotas em 5 jogos na conta do Júnior Rocha. Ele chegou agora, foi o terceiro jogo dele e ele já ganhou 1, coisa que os anteriores demoravam 22 partidas para ganhar 1. O Rafael não pode mais ficar fora do time e ser reserva nem do Ayrton e nem do Reinaldo. Esse Gustavo França, ele tá melhor condicionado fisicamente, tá com mais mobilidade, tá com mais atitude, tá chutando mais a gol do que o Luan Dias e o Chay juntos. Tem que mexer mais. Assim como o Renier, que também não está sendo relacionado. E é jogador que tem qualidade. Em 5 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Guarani somou apenas 1 vitória e 4 derrotas. É o pior início de Série B desde o retorno à segunda divisão. Luan Dias, Ayrton e Caio Dantas se juntam aos jogadores que estão se recuperando de lesões. Agora já são 9 atletas no departamento médico do Bugre. Num elenco curto, você perde 9 bolas. Muita coisa, e né? tem muita gente que são titulares aí. Caio Dantas. O Caio Dantas e o Luan Dias vieram como as estrelas da companhia. E os dois estão machucados. Não tem como repor, né? Porque não pode contratar, né? Não tem o que fazer e faz falta. Independente da fase. Aí fica cada vez mais comprometido o trabalho de construção do treinador, que precisa de jogador. Ele precisa reconstruir o Guarani. O Guarani joga segunda, né? Segunda-feira do Brinco contra o América. O América é um dos times invictos na competição
competição ao lado do Goiás, que o Júnior Rocha falou na coletiva após seu jogo, ele tem razão, foi tentar primeiro acertar a defesa não está sofrendo tanto assim, sofreu um pouquinho no comecinho do jogo, mas agora precisa acertar do meio campo para frente, né? O Guarani apresentou muitos erros, principalmente no primeiro tempo, pouco agrediu o time do Coritiba e ficou no segundo tempo aquela sensação de que poderia ter apertado mais, trazendo pelo menos um empate. Teve a bola do jogo com o volante Kaique no final, mas não foi suficiente para pelo menos empatar o jogo. Preocupante, né, Batista? Primeiro pelo desempenho do próprio Guarani, que não pegou no breu ainda. Que o Júnior Rocha, que mexeu na lateral direita, ajeitou a zaga com o Bacelar e o Adel, reposicionou o meio-campo e trocou atacantes, que ele venha com duas novidades. Tá na hora de experimentar de começo o Gustavo França no lugar do Chay e tem que colocar o menino Rafael de começo. Tem que ter coragem de fazer isso. O Luan Dias não deu conta. O Chay, a intensidade dele não tem condição. O Gustavo França, ele tá entrando bem, tá pedindo passagem, tem que jogar. E esse menino Rafael, todas as, Bolis, dezenas de vezes que nós vimos ele participar em pedaços de jogo, ele joga melhor que todos no ataque. Por que esse menino não joga? O América tem um bom time e o Guarani, para conseguir vencer, vai ter que jogar muito mais bola do que tá jogando. O Chay, a gente tem o conhecimento que é aquele camisa 10, aquele cara da articulação. Por várias vezes ele estava mais jogando na beirada, ali na lateral, do que propriamente naquela situação. E o que aconteceu? O Lucas Paraíso, que foi o titular e o substituto do Caio Dantas na segunda-feira, fica muito isolado, né? Fica isolado. Então, o Guarani a bola não chega no atacante. Ele nem sequer teve a oportunidade de pegar a bola, esperar a chegada dos pontas. Isso não aconteceu porque ele fica muito isolado. Eu ainda aposto no Chay. Eu acho que ele entrou bem na partida que o Guarani acabou perdendo antes do jogo contra o Botafogo. Ele tentou alguma coisa. E o substituto do Luan Dias deveria ser. Mas pelo menos pelo jogo de segunda-feira, tá difícil acreditar mais uma vez no Chay. O Gustavo França, porque tá mais leve, ele não é mais jogador que o Chay. O problema é físico. Ele quer participar do jogo e não consegue. O que o Chay tem que fazer no Guarani? Ele tem que ter a inteligência de se colocar primeiro no lugar certo. Ele tem que ser o 10, né? Ele tem que ser o 10. Agora, auxiliar de lateral direito não dá. Vamos pegar a melhor fase do Chay, do Botafogo. O Chay não é esse meia. Mas esse meia não existe mais. O Chay, ele é mais um ponta de lança. Lembra os antigos? Mas precisa de preparo físico para ser ponta de lança. Então eu estou sugerindo que, como ponta de lança, ele não consegue mais ser. Quem que faz esse trabalho de meia no Guarani? O Camacho. O Camacho é um meia do Guarani. Mas não consegue. Não é o Chay. O Chay é esse cara que joga mais à frente. É como jogava, por exemplo, o Bruninho. Lembra do Bruninho? Mais perto do gol. Esse cara precisa ter uma outra condição física. Não consegue. O Chay só consegue jogar no estilo do Elvis. Ele não tem a mesma característica, mas ele não tem mais preparo físico para ser ponta de lança, Batista. E o Luan Dias também não é esse meia clássico. Também não é. O Camacho iniciou a carreira e teve destaque em uma Copa São Paulo no Flamengo como 10. Sim. Ele iniciou com bem lembrado. Poderia até ser uma alternativa, porque o Kaique entrou muito bem de novo contra o Coritiba. Kaique, Bueno e o Camacho, sendo esse camisa 10. Poderia ser uma alternativa para o jogo contra o América. O Bugre já sofreu 8 gols em 5 jogos na competição e ainda ocupa a 18ª colocação da Bezona. Toda a temporada de 2024, o Alviverde sofreu 22 gols em 17 jogos. O Guarani soma 25% de aproveitamento nesse ano. E lá contra o Coritiba, acho que a gente mostrou já uma nova identidade, a gente entendeu a proposta de jogo do professor. Não adianta você vir aqui todo dia treinar, não ter atitude, não ter uma ambição, não ter uma ganância para vencer, para querer sempre algo mais. Nosso início de temporada não foi um início legal, né? Nosso início da competição não está sendo do jeito que a gente queria, então a gente tem que encarar cada partida como uma final. A CBF alterou a data e horário do jogo do Bugre contra o Paysandu. A partida válida pela 7ª rodada seria no dia 24, sexta-feira, às 7 horas da noite. E agora passou para o dia 15, um sábado, às 9 horas da noite, no Brinco de Ouro. Eu recebi uma informação de que o Toninho Cecílio está fazendo contato com os grandes times. Qual que é a ideia? É contratar pelo menos 5 jogadores que não estão sendo aproveitados para serem utilizados na próxima janela. A próxima janela vai abrir no dia 10 de julho. Então a ideia é que o Guarani pague uma parte, ou a maior parte do salário, e esses jogadores viriam, portanto, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não jogadores do Santos, porque o Santos já está disputando a Série B. Às vezes o jogador tem qualidade, mas o elenco lá tem mais recurso, e o jogador que para a Série B e está querendo amadurecer, ser canchado, vem aí, quer mostrar serviço, às vezes dá certo. É uma estratégia inteligente na minha avaliação.
avaliação. Agora, tem um problema, né? Você pega um moleque lá que foi revelado outro dia, que já está profissionalizado, de vez em quando vai pro banco, 200 por mês. São Paulo, Palmeiras. O primeiro é liberar o jogador. Segundo, acertar na escolha. Mas o elenco do Guarani é curto. Não tem como disputar um campeonato maratona com 38 rodadas com esse elenco. O Guarani tem 9 jogadores contundidos. Se não contratar pelo menos 5, não vai conseguir permanecer na divisão. Esse Rafael Freitas, toda vez que entra, ele melhora o time. Por que não pôr o cara pra jogar? Então, às vezes você vai trazer um de... Aí vai trazer um aí de 180 mil por mês. Sendo que joga menos que ele. Da base, patrimônio, que precisa jogar e não joga. Tem o Renier, nem relacionado é. É necessário trazer jogador. Agora, é necessário também aproveitar quem está aí que tem qualidade, que precisa de mais minutagem, né? A ideia é inteligente, mas eu acho pouco provável que funcione. O mundo quer isso. E lá no grande clube, que teoricamente tem um jogador mais interessante, que não está sendo aproveitado, que parte do salário dele, que é caro, o Tigrão tá certo, o clube paga. Ultimamente está mais difícil acontecer. Muito mais, porque hoje os caras sobem antes e o salário já está lá em cima. Se for para fazer isso, seja nos grandes ou seja em qualquer lugar do mundo, tem que fazer já, porque quando abre a janela, o que tinha disponível já está contratado. Você não pode esperar abrir a janela para correr atrás. Então agora, com 53 dias antes, já tem realmente que deixar tudo meio organizado. A hora que abre a janela é para inscrever e não para contratar. Que fique claro isso. Carlos Batista.